Olá, está começando mais um Justiça em Pauta. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que aguça muito a curiosidade das pessoas. Como funciona o tribunal do júri? Quem são as pessoas escolhidas e que vão decidir o futuro de um réu? Para falar comigo sobre esse tema, eu tenho aqui ao meu lado o advogado criminalista, o Dr. Arildo de Oliveira de Paula, mais conhecido como o Dr. de Paula, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Eduardo. Tudo ótimo. Doutor, eu queria começar esse nosso papo explicando primeiramente, então, o que é, a que momento acontece o tribunal do júri. Tá. Em primeiro momento, para se saber quando é realizado uma audiência do tribunal do júri, isso se define em razão da competência. Ou seja, quem vai decidir isso? Os crimes dolosos contra a vida. Todos os crimes dolosos contra a vida serão de competência do tribunal do júri. Quando o senhor diz crimes dolosos? É aquele que tem a intenção de cometer o crime. E que há a morte? Não necessariamente. Pode ser a tentativa. O homicídio tentado, A atira em B, pega um tiro na perna, a vítima não vem a óbito, é de competência também do tribunal do júri, embora o homicídio não tenha se consumado. Então, esse é um caso que o tribunal acontece? Acontece. Então, aí... Os demais casos, não? Não. Roubo, latrocínio, estupro, nenhum desses crimes serão de competência do tribunal do júri. Tá. Somente os homicídio, aborto, infanticídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Crimes intencionais contra a vida. Isso, né? Intencionais, que é o dolo. Isso. Que é o doloso. Isso, que é o crime doloso. Um acidente de trânsito, onde está dirigindo ao celular, se distrai, atropela alguém, mata, não será de competência do tribunal do júri. E aí como um crime desse é julgado? Justiça sem comum. Intenção. Justiça comum. Justiça comum. Mas quando a gente diz justiça comum, o que a gente quer dizer? É juiz singular, é julgado por um único juiz. Juiz de direito, juiz togado. Ele é que vai decidir a dosimetria de pena, se o réu é inocente, se o réu é culpado, se há atenuantes, se há agravantes. No júri, o juiz não condena ninguém. Quem condena são os 7 jurados. Sim, mas esses crimes onde não ocorre o tribunal do júri, como é composta a sala ali? Tem um juiz, a presença um juiz, um promotor, o advogado de defesa. Só. E quem dá a decisão é o juiz. É o juiz. Ouvindo as partes. Ouve as partes, testemunha de acusação, testemunha de defesa, ouve então também o promotor, ouve também a defesa, e ele se convence da prática ou não daquele crime culposo. No caso desse motorista que não se atentou ao trânsito e acabou atropelando alguém. E ele que vai deferir ali É ele que vai julgar. A decisão que vai julgar. É chamado decisão monocrática. Decisão monocrática. Isso. É só mono porque é um. Uhum. Somente o juiz é quem vai decidir isso. Já no tribunal do júri, tem um nome para essa decisão? Colegiado. Porque é um colegiado. São 7 jurados. 7 jurados. E como funciona o tribunal do júri? Basicamente, de uma maneira bem simples. Vamos lá. Funciona da seguinte forma. Tem já uma lista de jurados pré-escolhidos. Essa lista são convocados 25 jurados, 25. Então comparece ao tribunal do júri e aguarda-se o sorteio. São sorteados 7 jurados. 7. A defesa pode recusar 3 e o promotor também pode recusar 3, de forma imotivada. O juiz pega a cédula, José da Silva, por exemplo. Esse José da Silva fica em pé, para que todos o vejam, e a defesa sempre decide primeiro. Diz assim, a defesa recusa, não precisa dizer o porquê. A defesa recusou, não abre a palavra para o promotor de justiça. Se ele vai escolher ou não, a defesa já recusou. Agora, um fato interessante, antigamente não podia, mas hoje já pode. Quando o jurado fica de pé, o advogado pode perguntar a religião. Qual é a sua religião? Antigamente não podia, hoje já pode perguntar qual é a religião do jurado. Porque isso influencia em que ponto, doutor? Na filosofia de vida. Tá. Porque nós costumamos julgar o nosso próximo, ainda que de forma inconsciente, de acordo com a nossa filosofia de vida. Naqueles princípios ali. Naqueles princípios religiosos, culturais, costumes. Então nós julgamos os nossos semelhantes, que é essa a essência do tribunal do júri,
de acordo com a sua filosofia de vida. Essas pessoas são escolhidos 7. E 7. Desses então, 25. Desses 25. Então, montado o chamado conselho de sentença, né? Os jurados é chamado conselho de sentença. São 7. Então, depois de escolhidos, eles fazem um juramento que vão julgar de acordo com a sua consciência, tá certo? E dali então começa-se então a sessão de julgamento. Ouve-se testemunho de acusação, sempre a acusação em primeiro lugar, é ouvida em primeiro lugar. Depois peritos, se houver, testemunhas de defesa e, por último, o interrogatório do réu. Por último, é o interrogatório. O réu ele é ouvido por último. Feito todas essas oitivas, né, ouviu-se todo mundo, então começa o chamado debates. Quem vai falar primeiro? O promotor de justiça. Sempre a acusação que fala primeiro. Sempre. Então o promotor, se for um réu apenas, tem 1h30 para iniciar os debates. Também tem 1h30 a defesa. Se for 2 ou mais corréus, então tem 2h30. Tanto para a acusação quanto para a defesa. Muito bem. O promotor ele vai dizer que o réu é culpado, não obrigatoriamente. É promotor de justiça e não de acusação. O promotor pode pedir a absolvição do réu. Ele não pode, porque ele, na verdade, o promotor defende os interesses do coletivo, do Estado. Ali. Isso, então assim, se ele entender que, por exemplo, aquele réu ele agiu em uma das excludentes de ilicitude, por exemplo, agiu em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, um policial militar que matou um roubador, por exemplo, se o promotor entender de que aquele policial agiu em estrito cumprimento do dever legal, em uma legítima defesa, o promotor pode pedir absolvição. É o que muita gente não imagina, né? Mas pode. Pode. Mas que absurdo, o promotor está pedindo absolvição? Pode pedir. Acredito que seja raro, né, doutor? É raro, muito raro. Porque antigamente, há uns 20 anos atrás, o promotor realmente se preocupava com a justiça. Tá? Essa é a minha opinião, tá certo? Hoje em dia, o promotor, ele não está muito preocupado com justiça. Ele está preocupado em condenar o réu. Tanto é verdade que, por vezes, ele sabe que o réu é inocente e tudo mais. Quando ele vê que é um caso berrante, ele diz o quê? Ele pede absolvição por falta de provas. A falta de provas é uma absolvição que não diz que o réu nem fez e nem que não fez, né? Fica no ar. Eu também atuo na área militar. Esse tipo de decisão não afeta o procedimento disciplinar. Não absolve ele no processo disciplinar. Ele pode ser expulso, ainda que tenha sido absolvido no tribunal de júri por falta de provas, né? Então, o promotor, hoje, ele não está muito preocupado com a absolvição do réu. Não, ele quer condenar. Ele quer condenar. Essa é a minha opinião, a minha experiência que eu tenho de júri. Você acredita que cada vez mais essa é uma tendência? É uma tendência, né? Então, veja bem. Por que isso vem acontecendo, doutor? Em razão do aumento de criminalidade, né? A mídia, de uma forma positiva, porque vivemos num Estado democrático de direito, divulga amplamente. Se não me engano, saiu uma pesquisa que são divulgados, acho que por semana, mais de 2.000 ocorrências policiais. Então aquilo vai infiltrando na cabeça da sociedade e acaba nos dando a sensação que nós vivemos em um país sem controle. Se o promotor começa a pedir absolvição, a população vai ter uma sensação de insegurança. Vai achar que a justiça não funciona, acaba caindo no descrédito. Então, e essa é a minha opinião, razão pela qual o promotor, na maioria das vezes, pede a condenação do réu. O senhor acha que a influência da mídia, em certos casos, de grande repercussão, e até mesmo a influência da sociedade como um todo, interfere nessa questão? Olha, também? É uma cobrança pela condenação? Eu entendo que sim. O doutor Mauro Nassif entende que não, né? Eu entendo que sim. Por quê? A imprensa, ela não está mentindo. Eu não digo que ela está mentindo, que ela tem a intenção de condenar o réu. Ela está mostrando os fatos. Está mostrando os fatos, tal. E geralmente
a defesa não tem a oportunidade de se manifestar pela imprensa. Quem é que se manifesta? O promotor, o delegado. Mas pouquíssimas e raras vezes a imprensa procura o defensor. Bom, a acusação falou, a polícia falou, o delegado de polícia falou, mas o que a defesa tem a dizer? Raramente a defesa é ouvida. Então fica aquela notícia maçante, né, aquele fato maçante, e acaba, querendo ou não, induzindo essas pessoas. Caso Nardoni, por exemplo. Casos como o da Suzane von Richthofen, Exatamente. O casal Nardoni. Isso. Em essencial, o casal Nardoni. Por quê? O promotor, no caso Nardoni, ele se tornou uma verdadeira celebridade, né? Sim, é um Dr. Francisco Sembranelli. Isso. É um promotor altamente competente, muito estudioso, muito inteligente, muito competente. Muito competente. Ele foi o protagonista, né? O protagonista de todo o julgamento. Então, nesse caso dos Nardoni, por 2 anos a imprensa ficou ventilando aquilo que se passava para a imprensa. Porque a imprensa ela não inventa, né? As emissoras sérias não inventam notícias. Consegue furo de reportagem, então divulga. Tá certo? Agora, por 2 anos... Vamos dizer assim, somente a acusação falou. A advogado de defesa falou 1, 2 ou 3 vezes nesses 2 anos, né, enquanto perdurou o processo. E o advogado, Dr. Podewald, teve apenas 5 dias para reverter o que foi dito em 2 anos. Entendeu? Então, não é que a imprensa tenha má intenção, não é isso. Não é isso. É que a imprensa não fornece, por muitas vezes, a oportunidade para o advogado de defesa falar. Que é muito importante. Afinal de contas, quem é que vai julgar um homicídio? É quem está assistindo a televisão. Então, hoje ele está assistindo a televisão, amanhã ele vai sentar ali, ele vai ser um juiz, que é chamado de juiz leigo, né? Mas ele é um juiz, é ele quem vai condenar ou não. Tudo bem, como o Dr. Mauro Nassif ele sustenta, na hora que o jurado senta ali, que ele faz o juramento, as coisas mudam. Ele se imbui de uma responsabilidade. Ele se isenta dessa cobrança que existe externa, da imprensa, da mídia, eu entendo dependendo da repercussão do caso. Veja bem, o caso Nardoni, para ficar claro. O senhor entende que não? Entendo que não. Ele não se isenta, por muitas vezes a opinião dele já está formada. Pode ser que ele mude a opinião, mas ele já entra na sala de julgamento com a opinião dele formada. Já com uma bagagem, com uma influência. Exatamente. O senhor acredita que sim? Eu acredito que sim. Tá. Vamos continuar falando sobre isso um pouquinho mais no próximo bloco do programa, que é um assunto muito interessante e que desperta realmente uma curiosidade muito grande. Vou fazer um rápido intervalo e volto daqui a pouco falando um pouco mais sobre o Tribunal do Júri com o Dr. de Paula. É rapidinho, não sai daí.